Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta, estamos de carro. O vírus chegou aqui no Brasil e obviamente se espalharia por toda a humanidade, entre aspas, né? Quem pode andar por aí carrega consigo sempre alguma coisa, está transmitindo sempre alguma coisa a alguém. Nessa pandemia, o grego volta aí pra gente com força, pão de todo e demo o povo, o mesmo demo da democracia. Nada mais democrático do que algo que atinja de fato a todos. Então, para não falar o nome do bichinho que nem bichinho é, né? Que tem provocado aí todas essas mudanças, vou chamá-lo de Shingatassairus. Shingata significa nova forma em japonês, e Cyrus me lembra Cyrax, que é o robô do Mortal Kombat, que recebe esse nome justamente pela raiz da palavra vírus, Cyrax. Pouco depois do carnaval já começamos a ter as notícias dessa doença. Tá tudo vazio, tá ótimo para andar de moto assim. Mas enfim, e ao invés da quaresma temos a quarentena. Outra brincadeira aí com raízes de palavras. No mundo hoje você tem uma facilidade de locomoção absurda. Meu carro tá marcando aqui 87 quilômetros. Hoje são... que horas tem? Agora são 11 da manhã do dia 22 de março. Eu acordei às 7 da manhã, 87 quilômetros há um tempo atrás era muita coisa. Porém, eu tô andando aqui e graças ao meu driving econômico, meu modo de dirigir suave, nenhum ponto da gasolina desceu ali. Isso é muito bom também. E foi dessa forma que o Shingatassairus chegou desde a China até aqui o Brasil e vários outros lugares. Acho que foi questão do Enem, lá no início do século, né? A imagem de 3 planetas Terra, cada um maior que o outro. Você tinha que associar essa imagem à globalização. E aí, obviamente, você fala da comunicação e da mobilidade. A comunicação nem se fala. E o que mais me chama a atenção hoje são os messengers, né? O WhatsApp e o Telegram. Sobretudo o Telegram para mim, porque toda a galera que eu encontrei lá no Google participa de um grupo no Telegram e a gente conversa. Tem conversado desde então. E tudo que acontece antes de chegar na televisão, na mídia, enfim, as decisões governamentais dos países, daqueles colegas lá, já estão lá no grupo. Então chega muito rápido. Os memes, né, também chegam muito rápido. Então, minha maior fonte de informação hoje acerca da situação global é o grupo do Telegram. Dado essa redução das distâncias, Shingatassairus anda bem rápido. Porém, a gravidade do que ele está trazendo é de igual forma reduzida por essas mesmas coisas. Se não fosse essa comunicação e essa facilidade de locomoção, o impacto teria sido maior. Seria uma peste que acabaria, por exemplo, com países inteiros, antes da gente ter consciência de que estaria acontecendo isso. Se a gente enfrentasse esse tipo de coisa ali em 1980, por exemplo, ia ser bem difícil. Se voltarmos para trás, nos anos 20 do século 20, ia ser, enfim, catastrófico. Por conta desses recursos, muita gente vai sobreviver. E é estranho porque Shingatassairus apareceu e uma vez que a cura ou a vacina, seja lá o que for,
apareça ou brote de lá de dentro da China, né? Isso vai chegar em todo lugar rapidamente. Então o impacto é muito menor, apesar dos grandes números, por conta desses recursos que a gente tem construídos para um propósito totalmente diferente. A mesma ferramenta que usam para espalhar bobagem, fake news, é uma ferramenta hoje de saúde pública. Se a gente puder fazer aí essa associação, certamente pode. E eu, como filósofo, como pensador, como profeta, como uma pessoa que carrega o óbvio, o que tem pensado, é anseio meu que as pessoas, antes, né, do Shin Cyrus aparecer, é anseio meu que as pessoas se educassem, mudassem, transformassem suas rotinas, pensassem numa vida diferente, né? Eu abri esse canal na intenção de trazer reflexões para uma vida feliz. E eu gostaria que as pessoas fossem felizes nas suas felicidades. E essa situação toda é uma oportunidade enorme para que isso venha a acontecer. A gente está aí em quarentena, quem pode estar em quarentena, estamos vendo situações muito difíceis vividas por vários países, por várias pessoas, uma incerteza enorme, uma avalanche de informações governamentais, não governamentais, ativistas, não ativistas, um culto ao despreparo como humanos, como seres que dependem dos artifícios para viver. O bichinho, que nem bicho nos tirou do status de semideuses, de animais que têm o controle da natureza. Eu sou da posição de que a natureza deve responder a todo o ataque que o ser humano tem feito a ela. E não o ser humano, nas suas pequenas atitudes, fazerem a sua parte. Obviamente rola aí uma questão de consciência, da pessoa se sentir bem. Se você se sente bem fazendo toda a sua ecologia, ótimo, mas é exclusivamente algo de consciência. Me sinto mal, me sinto prejudicado por conta dos ataques do homem à natureza, certamente. Todos os animais mortos nessa produção desenfreada de carne, todo o lixo jogado por aí, aumento das temperaturas do globo, enfim, tudo isso. Porém, a minha responsabilidade dentro desse estilo de vida que a cultura me deu, né? Quando eu cheguei ele já estava aqui. E obviamente, mesmo que toda essa toxina do meu estilo de vida afete a natureza, cabe à natureza responder. E um dia ela vai responder a isso tudo. De fato, não me seduz tais e tais discursos. Eu sempre fiz nas minhas pequenas contribuições, mas é como um estilo de vida meu. Brasil, Japão, Estados Unidos, que são a minha educação e a minha cultura. Diante da natureza, de fato, somos menores que esse bichinho, porque apesar dos humanos acharem que podem consertar a natureza, salvar o planeta, heal the world. Então, diante do Shin Cyrus, a gente sai de uma posição de gestores do mundo, de administradores da natureza, de semideuses, porque os deuses são a natureza, né? Eles vão estar sempre aí. A gente sai dessa posição e vai para uma posição um impacto psicológico muito grande. Eu chamo o vírus de
mineral orgânico, no sentido dessa contradição, porque paradoxo me alegra bastante. Se formos analisar a lei da selva, uma ameaça minúscula nos deixou intocados dentro da caverna, e a gente não vai sair de lá porque a gente está com medo de ser eliminado, de ser morto. Então, olha o tamanho do Xingatasaurus comparado ao humano. Isso é um titã, isso é um deus, é o Seiya diante do Apolo. Gente, nem o Seiya, né? O Seiya arranhou ali Aliás, isso marca a nossa soberba, né? Fazer um herói que deixa uma marca no rosto de um deus é o máximo da soberba humana. E o Kurumada marcou isso muito bem, assim, no filme de Saint Seiya, o Prólogo do Céu. Saint Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco, é justamente essa briga entre humanos e deuses. Humanos querendo ser deuses e deuses querendo fazer as suas coisas, né? A própria natureza querendo fazer as suas coisas, só que o homem não concorda. E baseado na justiça humana, né, que convém ao humano, os cavaleiros, né, ou seja, nós, os homens, vamos lá e matamos os deuses. Isso é a história de Cavaleiros do Zodíaco. Isso é a história dos seres humanos, contada desde a Grécia, né? O Cavaleiro do Zodíaco é baseado nessas mitologias todas e fala dessa guerra do humano querendo dominar a natureza. E a natureza vem lá, né? Os deuses vêm lá e mostram a nossa insignificância. A nossa dependência é total. E os seres humanos estavam muito soberbos, né? Inclusive é o pecado, é o primeiro pecado, né? Antes do o pecado original, que geralmente o pessoal fala, né? Que é o comer do fruto da árvore do conhecimento, é antecedido por um outro pecado. Aí depende da sua leitura, né? Dessa mitologia ali do Gênesis, mas tem o pecado de Satanás, né? Que na época não era Satanás, era o Lúcifer. E o pecado dele era soberba, né? Ele era muito parecido com Deus ou com um Deus e ousou ser maior que isso. E aí foi expulso. Então, entende a relação? O homem é menor que o Xingatasaurus. Dentro dessa mitologia, nós somos a coroa da criação. E a coroa da criação é bem aquela coisa do filho amado. E o filho você cuida o tempo inteiro, porque o filho um filho humano, não serve para nada. Na natureza não serve para nada se não tiver cuidado. É diferente dos outros animais que rapidinho acordam, senso de sobrevivência. Senso não, né? Instinto de sobrevivência. Senso é a palavra, vem da raiz de mente, né? E a gente não crê que esses bichinhos tenham mente. E aí rapidamente o cavalo está correndo, o passarinho está voando, mas o ser humano é um vulnerável. Então sempre precisa de cuidado. E esses cuidados quem nos dão são os deuses, quando a gente não age de modo soberbo. E é o que me parecia, a sociedade estava muito bem, estava confortável, conformada, distante, né, dessa relação que a gente tem desde os tempos mitológicos. Qualquer mitologia fala de guerra. E é o que está de acordo com o que eu tinha esperança. Eu queria muito que as pessoas tivessem um novo cotidiano. Obviamente todo mundo quer uma mudança para melhor. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Só que eu não sei se tudo isso é grave o suficiente para que mudemos o nosso estilo de vida. Fora isso, eu não sei se as pessoas têm essa capacidade de refletir quanto às suas atitudes. E aí eu não estou falando de bandeiras, a partir de agora vamos ser veganos, vamos não queimar carbono, não estou falando disso. Tudo isso vai retornar, porque é parte cultural nosso. Tudo aquilo que a gente faz sem pensar,
e que de fato é tóxico para o humano, ignorando toda essa toxicidade, né, salve System of Down, que o homem traz para a natureza, e preocupando-se com o homem internamente, né, se é que a gente pode falar assim. Eu tenho minhas restrições à psicologia, como o homem se vê. É isso que eu gostaria que mudasse. Passado Xingata Cyrus, como estará a Terra? E eu torço muito para que a gente tenha uma vida diferente. Falei no início sobre os recursos. Então, nesse novo estilo de vida, usaríamos a tecnologia segundo as premissas para as quais ela foi construída. Talvez premissas ali ocultas, né, diante da força do capital. Mas é isso, o próprio capital, né, ser menos agressivo. Por conta disso, o povo não é educado a enfrentar essas coisas. A gente não sabe evacuar um prédio, a gente não sabe fazer quarentena, a gente não sabe como estocar comida, o que levar caso tenha que estocar comida. Você vai comprar o quê? As pessoas são vítimas do domínio do consumismo, né? Dos algoritmos, né? Os algoritmos aí, uma agressividade enorme, nos ensinando a não pensar. Então, eu torço muito para que a gente consiga ter uma nova rotina, um novo ser humano, talvez, né? Não um super-homem ou alguma coisa assim. Mudar um pouquinho. Depois de 2020, a humanidade passou a fazer assim, passou a agir assim, passou a usar os transportes assim, passou a usar a tecnologia assim. Enfim, parou de fazer memes o tempo inteiro, parou de perder tempo com, sei lá, cara. Eu não sei para onde que é essa mudança, mas eu tenho as minhas referências e tenho as minhas preferências para onde a humanidade poderia ir. Porém, mais uma vez, eu não sei se o impacto do coronavírus vai ser tão grande, e a capacidade também das pessoas de refletir quanto a isso vai ser... Não sei se terão a capacidade de refletir sobre isso. Aqui o Brasil, talvez por uma característica cristã, espera sempre um Messias, espera dos governantes, de alguém, de algum líder, uma ação de exemplo para tomar uma atitude igual. A gente está sempre imitando. Educação é mimese, mas isso acaba se tornando negativo. Num lugar como esse, em que as pessoas não sabem como se comportar com um mínimo de autonomia, como é que daí pode nascer uma reflexão? A despeito de todas as teorias, isso é uma guerra biológica, que a China já sabia tratar disso e tinha conhecimento disso, em 2 meses eliminou todas as coisas e não compartilhou com o Ocidente, porque afinal eles são descendentes do dragão amarelo. Eu acho que o mais saudável independente de todas essas coisas que estão numa esfera em que a gente não alcança, jamais alcançará, a gente possa refletir e estar atento para os novos caminhos que a humanidade possa ter. E eu espero sinceramente que um novo caminho apareça, um novo modo de caminhar, um novo modo de trabalhar, de se relacionar, de viver, etc, etc. Obrigado por assistir, a gente volta no próximo vídeo. Valeu!